interatividade, polêmicas, política, atualidade e muito mais. Não esqueça, inscreva-se no canal e deixe seu like. Maioridade penal. Mas o que é maioridade penal? Maioridade penal é a idade mínima que uma pessoa pode ser julgada criminalmente por seus atos como um adulto. No Brasil, em vários países do mundo, a maioridade penal começa a partir de 18 anos de idade, também conhecido por maioridade criminal. Esta é considerada uma linha divisória na forma como o tratamento de determinado ato deverá ser julgado. Para os indivíduos que possuem idade superior à estabelecida pela maioridade penal, todo o processo de julgamento é regido pelas leis do Código Penal do país. Os menores de idade, no entanto, caso cometam atos ilegais, devem ser julgados e punidos de acordo com a legislação do Estatuto da Criança e do Adolescente. A maioridade penal não é precisa estar diretamente relacionada com a maioridade civil, sendo que em alguns países a idade mínima para se punir criminalmente o indivíduo é inferior que a idade legal para votar, dirigir, trabalhar e etc. Cada país tem a liberdade de estabelecer a idade mínima da maioridade penal. Porém, os Fundos das Nações Unidas para a Infância, a Unicef, aconselha aos 18 anos, pois supostamente, de acordo com critérios sociais e biológicos, até esta idade o indivíduo encontra-se em processo de desenvolvimento. Não se deve confundir maioridade penal com responsabilidade penal. Os jovens a partir de 12 anos de idade já podem responder por atos de criminalidade, no entanto, seguindo uma linha socioeducativa. O objetivo da punição para os indivíduos que estiverem abaixo da maioridade penal não é de fazerem sofrer pelos crimes que cometeram, mas sim ajudar a preparar o jovem para a vida adulta, ajudando a recomeçar com maneira mais digna. Maioridade penal no Brasil. No Brasil, a maioridade penal é aos 18 anos de idade, de acordo com o que estabelece a Constituição Federal de 1988. O artigo 27 da Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984, deixa explícito que os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeito às normas estabelecidas na legislação especial. A maioridade penal é um dos temas mais discutidos atualmente na política brasileira. As regras da maioridade penal estão em debate permanente. Uma PEC que diminui a idade mínima com que uma pessoa pode ir para a prisão em caso de crimes hediondos, ou seja, uma redução da maioridade penal, chegou a ser aprovada pela Câmara em 2015 e hoje aguarda apreciação pelo Senado Federal. Essa é uma discussão que tem se desenrolado ao longo de muitos anos e que envolve convicções muito enraizadas sobre a responsabilidade individual e sobre a implementação de políticas públicas no país. Afinal, o que é melhor para o Brasil? Manter a maioridade penal em 18 anos ou reduzi-las para 16 anos de idade? Para você, pode formar uma opinião bem embaçada. No entanto, nos últimos anos, o projeto da emenda constitucional PEC 171 de 1993 ganhou a atenção dos políticos e grande parcela da população brasileira. A proposta da PEC é diminuir a idade mínima da maioridade penal de 18 para 16 anos. Trata-se de uma grande discussão que divide o país em duas correntes de pensamentos, o que defende o endurecimento do regime judiciário na tentativa de punir os jovens criminosos pelos seus atos como adultos, contra o que acha mais plausível investir na maioria do sistema socioeducativo para ajudar os menores de idade a saírem do mundo do crime e reingressarem para a sociedade. Os opositores da proposta da redução da maioridade penal ainda alegam que o atual sistema carcerário brasileiro não ajudaria a corrigir o problema da violência, sendo que as prisões são consideradas escola do crime e não centro de restabelecimento e reabilitação. Vamos falar agora de 7 pontos a favor para a diminuição da maioridade penal. Primeiro ponto, porque adolescente de 16 anos já tem discernimento e o suficiente para responder por seus atos. Esses argumentos podem aparecer de formas diferentes,
Alguns apontam, por exemplo, que jovens de 16 anos já podem votar. Então, por que não poderia responder criminalmente como qualquer outro adulto? Ele se pauta na crença de que o adolescente já possui a mesma responsabilidade pelo seu próprio ato que os adultos. Argumento número 2. Porque a maior parte da população é a favor. Segundo o Datafolha, recentemente pesquisa que em 87% dos entrevistados afirma-se a favor da redução da maioridade penal, apesar de que a visão da maioridade não é necessariamente a visão correta e sempre importante considerar a opinião popular em temas que afetam o cotidiano. O argumento 3. Com a consciência de que não pode ser preso, o adolescente sente maior liberdade para cometer crimes, por ter sido o caso do garoto que matou um jovem nas vésperas de seu aniversário de 18 anos. Prender jovens de 16 e 17 evitaria muitos crimes? Argumento 4. Muitos países desenvolvidos adotam a maioridade penal abaixo de 18 anos. Nos Estados Unidos, a maioria dos estados submetem jovens a processos criminais como adulto a partir de 12 anos de idade. Outro exemplo, na Nova Zelândia, a maioridade começa aos 17 anos, na Escócia aos 16 e na Suíça aos 15 anos. Argumento 5. A medida do Estatuto da Criança e do Adolescente são insuficientes, prevê punição máxima de 3 anos de internação para todos os menores infratores, mesmo aqueles que tenham cometido crimes hediondos. A falta de uma punição mais severa para esses casos causa indignação com parte da população. O argumento 6. Menores infratores chegam aos 18 anos sem ser considerados reincidentes. Como não pode ser condenado como adulto, os menores infratores ficam com a ficha limpa quando atingem a maioridade, o que é visto como uma falha do sistema. Argumento 7. A redução da maioridade penal diminuirá o aliciamento menores para tráfico de droga. Hoje em dia, como são inimputáveis, os menores são atraídos para o mundo do tráfico para fazer serviço e cometer delito, a partir do comando de criminosos sem maioridade penal. O aliciamento de menores perde o sentido. Na sua opinião, os argumentos que são a favor da maioridade penal seria um argumento que poderia usar para essa lei entrar em vigor? 7 argumentos contra a lei da maioridade penal. Primeiro argumento: porque é mais eficiente educar do que punir. Educação de qualidade é uma ferramenta muito mais eficiente para resolver o problema da criminalidade entre os jovens do que investir em prisões para esses mesmos jovens. O problema da criminalidade entre menores só irá ser resolvido de forma efetiva quando o problema da educação for superado. Argumento número 2. Porque o sistema prisional brasileiro não contribui para a reinserção dos jovens na sociedade. O índice de reincidência nas prisões brasileiras é relativamente alto. Não há uma estrutura para recuperar os presidiários. Por isso, é provável que os jovens saiam de lá mais perigosos do que entraram. Argumento 3. Prender menores agravaria ainda mais a crise do sistema prisional. Com mais de 600 mil presos ocupando algo como 350 mil vagas, superlotação dos presídios aumentaria ainda mais com a inclusão de condenados entre 16 e 18 anos. Argumento 4. Porque crianças e adolescentes estão em um patamar de desenvolvimento psicológico diferente dos adultos. Diversas entidades psicologia posicionaram-se contra a redução, por entender que a adolescência é uma fase de transição e maturação do indivíduo, que por isso o indivíduo nessa fase de vida deve ser protegido por meio de política de promoção de saúde, educação e lazer. Argumento número 5. A redução da maioridade penal afetaria principalmente jovens em condições sociais vulneráveis. A tendência é que jovens negros, pobres e moradores de periferia de grandes cidades brasileiras sejam afetados pela redução. Esse já é o perfil predominante nos presídios do Brasil. Argumento número 6. Tendência mundial é de maioridade penal aos 18 anos, apesar de muitos países adotarem idades menores para que os jovens respondam criminalmente, eles são minoria. Estudo da Consultoria Legislativa da Câmara de Deputados revelam que um total de 57 países analisados, 61% estabelece a maioridade penal a partir dos 18 anos. Argumento número 7. A Constituição preferiu proteger os menores de 18 anos da prisão. Isso não poderia ser mudado.
O artigo 228 da Constituição diz que os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis, ou seja, não podem ser condenados à prisão como os adultos. Existe um debate e esse dispositivo seria ou não cláusula pétrea, o trecho da Constituição que não pode ser mexido. E você, é a favor ou contra a redução da maioridade penal? Comente.